Olá pessoal, tudo bem? Hoje no nosso curso de Cálculo 1 vamos estudar as regras de derivação do produto e do quociente. Preparados? Vamos para a aula então. Quando a gente fala de derivadas, existem duas regras que a gente vai usar muito, que são as regras do produto e do quociente. Começando pela regra do produto, a gente pode ver a seguinte situação, tá? Imagine que a gente tem duas funções, uma f de x, que por exemplo é o x, e a g de x, que é o x ao quadrado. Se a gente for fazer a derivada da f, a gente já sabe que isso daqui dá 1, tá? Pela regra da potência. E aqui vai dar 2x. Beleza, então a gente sabe fazer as derivadas das funções quando elas estão separadas. Agora, quando a gente olha para o produto entre as funções, a gente vai ter o seguinte, ó, a gente tem a f vezes a g, ela é x vezes x ao quadrado, isso dá x ao cubo, ok? Só que a derivada dessa função dada pelo produto do x com o x ao quadrado vai dar 3x ao quadrado. Aqui é importante a gente perceber que quando a gente faz, a derivada do produto, a gente obteve 3x ao quadrado. Agora, se a gente fizer o produto das derivadas, isso daqui vai dar 2x. Então, a gente fazer a f vezes a g e depois derivar é diferente de a gente derivar a f e multiplicar com a derivada da g. Tá? Então isso daqui é diferente, isso é importante. A questão é, como é que a gente define uma regra para poder fazer a derivada quando a gente tem produto entre funções? Por exemplo, a gente tem um x ao quadrado vezes e na x. Né? Então existe uma regra, que é o que a gente conhece como a regra do produto. Para construir essa regra, a gente vai utilizar o que a gente conhece como uma interpretação geométrica. Tá? Para ilustrar essa construção da regra, a gente vai imaginar um retângulo. Na verdade, a gente vai imaginar um retângulo original aqui, né, que é o u vezes o v. A gente vai imaginar um u vezes o v, sendo que o u e o v são os lados de um retângulo. Só que a gente vai fazer uma analogia, que o u é o f de x e o v é o g de x. Então o produto entre os dois é o equivalente à área de um retângulo, que tem o lado igual a u e o outro lado igual a v. Ok, beleza. Agora imagine que a gente varia x, né, por uma quantidade Δx, tanto na f quanto na g. Então a gente vai ter uma variação no u, que ela é a f depois da variação menos a f antes da variação, certo? Então aqui a gente tem o quanto varia a f, certo? Conforme a gente varia o x. E aí aqui é quanto varia a g, conforme a gente tem uma variação de x. Coloquei t aqui, nada a ver, é x. Tá, agora, quando a gente pega o u vezes o v, a gente está falando da área do retângulo, certo? Então a gente tem essa área do retângulo. Agora, se a gente varia o u e varia o v, a gente tem uma variação no u vezes uma variação no v. Então, essa daqui é a área antes da variação, o u vezes o v, que é esse daqui. E aí, se a gente pega o u mais ΔU, esse lado aqui, ó, até eu vou fazer em preto, eu tenho o u mais ΔU aqui, e eu tenho o v mais ΔV aqui. Então, quando a gente faz o u mais ΔU vezes o v mais ΔV, a gente tem a área depois. É como se fosse essa área total aqui, ó. Tá? Só que essa área total, ela é a área u vezes v, só que aqui a gente tem um v vezes ΔU, que é essa daqui. Aqui a gente tem a u vezes ΔV, que é essa área aqui. E aqui a gente tem um ΔU, ΔV. Ficou meio apertadinho, mas a gente tem isso vezes isso. Isso vezes isso, isso. Tem todos os produtos cruzados. Tem o u vezes o ΔU, o v ΔU,
o U delta V e o delta U delta V, ok? Então, quando a gente pensa na variação da área, o quanto variou, ó, a gente tem a área antes e a área depois. Então, o quanto variou na área, aqui teve um delta na área, certo? Quanto variou na área vai ser a área total, tá? Que é o U mais delta U vezes V mais delta V, que é a área total, né? Menos o que já tinha. Aí sobra só o que variou, que é essa parte aqui que eu estou pintando, que é tudo, certo? Então, basicamente, a gente pode fazer esse delta U menos o UV. Então, a gente pega a área total menos esse em vermelho aqui, sobra a parte em preto, que é a variação, ok? Então, aqui ó, a gente pode fazer termo a termo, a gente vai ter o U vezes o V aqui, menos esse U vezes o V, ele vai sumir. A gente vai ficar só com V delta U, né? Mais U delta V. Então, basicamente, a variação, né? A gente ainda tem mais o delta U delta V. Assim. Então, basicamente, a variação sobra esses três caras aqui, certo? Então, pensa que agora a gente vai dividir tudo por ΔX, né, para a gente ver a taxa de variação, e a gente vai ficar com V ΔU sobre ΔX, mais U ΔV sobre ΔX, mais ΔU ΔV sobre ΔX. Ok? Então, agora a gente vai ver o limite em que essa variação, essa taxa de variação aqui for a zero, a gente sabe que é a definição de derivada. Então aqui a gente está construindo uma expressão que vai nos dar a derivada do produto das duas, certo? Nós vamos ver como fica isso, eu vou apagar esse lado de cá. Olha só, então, eu já anotei aqui, lembrando que o limite quando ΔX tende a zero, dessa taxa de variação com do y com x, é a derivada do y com x. Praticamente a definição de derivada, né? A gente demonstrou na outra aula. Então, olha só, como a gente tem aqui ó, um delta dessa função que é o produto entre duas funções, ΔX, a gente vai escrever o seguinte, que a derivada em x do u vezes v, né, que é o produto entre duas funções, ela vai ser o limite em que o ΔX tende a zero, certo? Do delta de uv sobre ΔX. Então a gente vai fazer o limite com ΔX tende a zero desses três termos aqui, ok? Então a gente vai ter o limite com ΔX tendendo a zero. Lembrando que o limite da soma é a soma dos limites, né? Então a gente tem o primeiro termo é V ΔU sobre ΔX. A gente pode pegar o V e colocar para frente, né? Porque a gente só tem ΔU sobre ΔX aqui, certo? Agora a gente vai pegar mais U vezes o limite de ΔV sobre ΔX, porque o U não depende do ΔX, então, mas o ΔU depende do ΔX. Né? Porque olha só, o ΔU depende do ΔX, o U não. Por isso que ele sai daqui, o V também. Aí a gente tem o ΔX tendendo a zero do ΔV sobre ΔX. Ok? Agora, esses dois caras aqui, a gente vê que todos eles dependem do ΔX. Tá? Mas a gente pode ver isso daqui como um produto entre um ΔU que multiplica ΔV sobre ΔX. Ou o contrário também, ΔV que multiplica ΔU sobre ΔX. Então a gente vai escrever aqui, ó, o limite com ΔX. Ó, vou fazer na linha de baixo aqui. Ficou manchado. Aqui. Então mais o limite em que o ΔX tende a zero do ΔU vezes o limite
né, que o limite do produto é o produto dos limites aqui. Tendendo a zero do ΔV sobre ΔX. Só que aqui tem um detalhe, tá? Esse limite aqui a gente vai identificar como sendo a derivada. Ó, ele é a derivada do U. Aqui, ó, a gente tem a derivada do V em x, certo? Só que aqui, ó, esse limite, como que é o ΔU? Quando o ΔX tende a zero, o ΔU, ele é o próprio U, tá? Ele, aliás, o ΔU é zero, porque o f de x, de x mais ΔU, se torna o próprio f de x menos f de x, isso aqui vai a zero. Tá? Então, isso daqui é zero. Tá? E aqui a gente tem de novo a derivada do v com o x. Só que esse termo aqui, vezes zero, vai sumir. Tá? Então, em resumo, o que a gente tem no final de tudo é que a derivada em x do produto entre u com v, ela fica v que multiplica a derivada do u em x. E a gente vai somar com o u que multiplica a derivada do v em x. Certo? Então essa daqui é a regra do produto, porque o outro termo se anula. Mesmo que a gente tivesse trocado aqui, né, colocado o ΔV, o ΔV também se anularia. A gente teria o ΔV vezes a derivada do u com x. Mas se anularia, então não importa. Tá? O que sobra é essa aqui, a regra do produto. Ok? Então a gente pode escrever isso daqui de mais formas, né? Eu vou apagar aqui para a gente poder escrever. Então, no fim das contas, a nossa regra do produto, ela supõe que as duas funções f e g são diferenciáveis e ela vai ficar assim, ó, a derivada do produto entre f e g vai ser a f vezes a derivada da g mais a g vezes a derivada da f. Também podemos escrever com a notação linha, né? f vezes g' é igual a fg' mais gf'. E agora a gente vai fazer um exemplo. Como é que fica a derivada, né, o f' se a f for x e na x? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. O f' de x, ele é a derivada de x e na x. E a gente vai identificar o nosso u como sendo x e o nosso v como sendo e na x. Certo? E agora a gente vai ter, pela regra, né, o e na x vezes a derivada do u, que é 1, né, mais o u, que é x, vezes a derivada do v, que é o próprio e na x. Né, que a derivada do e na x é o próprio e na x. Então a gente tem aqui a gente poderia escrever o du dx como sendo 1, que está aqui, e o dv dx, que é igual ao e na x, que está aqui, certo? Então essa é a nossa f'. A gente pode até reescrever ela como sendo 1 mais x vezes o e na x. Assim. Então está aqui a nossa derivada. Ok? Agora imagine que a gente queira fazer derivadas de ordem superior. Então é só continuar fazendo a derivada. Vou fazer, por exemplo, o f'. Né? O f', então a gente vai fazer a derivada do f'. Então agora, para o f', o nosso u é igual a e na x, tanto faz na verdade, né? E o nosso v é igual a 1 mais x. E aí a gente tem aqui o du dx é igual a e na x, não muda. E o dv dx é igual a 1, certo? Então a gente tem o f', ele vai ser
o primeiro vezes a derivada do segundo. Aliás, vamos começar com o v. Vai ser o v vezes a derivada do u. Então vai ser 1 mais x vezes a derivada do u, que é o e na x. Aí a gente vai fazer mais o u, que é o e na x, vezes a derivada do v, que é 1. Então, a gente tem, por exemplo, a derivada segunda dessa função aqui, o x e na x, ele fica, a gente pode ainda juntar o e na x, e a gente vai ter 2 mais x, tá? Essa é uma função que, curiosamente, cada vez que a gente deriva, ele soma 1 aqui, tá? Mas vocês podem verificar que o f, o enésima derivada da f, tá? Vai ser o e na x vezes o n mais x. Ok? Então verifiquem se, aplicando a regra da derivada do produto, vocês chegam nessa daqui. Tá? Vamos ver alguns exemplos. Então a gente tem, por exemplo, que derivar essa função que é dada pela raiz de t vezes a mais bt. Então a gente não sabe derivar isso, mas se a gente identificar isso daqui como um produto, a gente sabe derivar. Então a gente pode fazer, por exemplo, identificar o u como sendo raiz de t e o v como sendo a mais bt. E a gente sabe que a derivada do produto da f, né, ela vai ser a derivada de u vezes v, né, com essa substituição aqui. Então a gente sabe que esse produto pode ser escrito como sendo u vezes a derivada do v. A gente pode escrever como u vezes o v' mais o v vezes o u'. Ok? Então, continuando, né, a gente vai ter o u. Para a gente poder fazer a derivada do u, né, a gente vai ter o t na 1/2. E o du, ou u', né, que é o du de x, o u', ele vai ser 1/2 vezes u na menos 1/2. Vezes o t na menos 1/2. Tá? Então essa é a derivada. Agora o v é o a mais bt. E o v' vai ser simplesmente b. Né? Porque a derivada do a vai ser 0 e a derivada do bt sobra o b. Agora a gente pode ver que o f', né, vai ser o u vezes a derivada do v. Então a gente vai ter b vezes o t na 1/2 mais o v vezes a derivada do u. Então a gente vai ter a mais bt vezes 1/2 de t na menos 1/2. Ok? Então a gente pode rearranjar esses termos aqui, né? E dizer que a derivada da f, ela vai ficar b vezes a raiz de t mais... a gente pode colocar aqui no numerador o a mais o bt, e aqui a gente tem o 2 sobre raiz de t. Ok? Então está aqui a nossa derivada. Certo? Vocês podem obter essa mesma derivada se a gente fizesse de outra forma. Por exemplo, se ao invés de a gente separar isso daqui como sendo u e isso daqui como v, a gente fizesse a f de t como sendo a t na 1/2 mais bt. Aí a gente tem t na 1 e t na 1/2. Então a gente tem t na 3/2. E a gente fazer a derivada desses caras aqui, ó, a gente vai ter a derivada da soma como a soma das derivadas. E aí eu vou deixar de teste para vocês verificar como essa derivada aqui nos remete a essa função aqui. Nesse segundo exemplo, então, a gente tem uma função f, que é o produto de duas funções, só que uma delas a gente nem conhece, tá? Mas a gente sabe
que ela, no ponto igual a 4, x igual a 4, é igual a 2. E a derivada dela, no ponto igual, no x igual a 4, é igual a 3. E o problema pede para a gente encontrar a derivada da f quando x é igual a 4. Então o que a gente vai fazer? Como que é a derivada da f? Né? Ela vai ser, a gente vai identificar o u como sendo raiz de x e o v como sendo a g de x, que a gente não sabe qual é. Mas mesmo assim a gente vai fazer o u' como sendo 1/2 de x na menos 1/2, certo? Porque aqui o x dá 1/2, ou, que é o igual, né, a 1 sobre 2 raiz de x, e o v' vai ser igual à derivada da g. Tá? Porque a gente não sabe qual é, mas por enquanto tudo bem. Aí a nossa f', né, para qualquer valor de x, vai ser o u vezes o v' mais o v vezes o u', certo? Que nem a gente fez aqui, ó. Tá? E aí a gente vai substituir. No lugar do u a gente põe raiz de x, no lugar do v a gente põe o g' de x. Aí no lugar do v a gente põe a g de x, no lugar do u' a gente vai pôr 1 sobre 2 raiz de x, ok? E essa é a nossa f' de x. Quando mesmo a gente sem saber a g, a gente consegue escrever a derivada em termos dessa g e da derivada dela. Agora, em x igual a 4, temos a f' de x igual a 4, né? Que é o que o problema pede. Então, a f', quando x é igual a 4, ela é igual a raiz de 4 vezes a g' de 4, que a gente sabe que é 3, mais a g em x igual a 4, que a gente sabe que é 2, ainda vezes 1 sobre 2 raiz de x, que é 4. Agora, aqui a gente pode substituir todos os valores e a gente vai ter aqui, ó, raiz de 4 é 2, g' é 3, aí mais a g, que é 2, vezes 1 sobre 2 vezes 2, certo? Então aqui a gente tem 6 mais 1/2, que é 6,5, né? Ou a gente pode escrever ela como 6,5 ou fazer como fração, mas aqui tá bom, ó. A f' de 4 é igual a 6,5, que era a pergunta do nosso exemplo. A regra do quociente, a gente vai pegar duas funções, uma f, que a gente vai chamar de u por simplificação, e uma g, que a gente chama de v. E a gente vai considerar que o u, o v e o x variam, né, por quantidades ΔU, ΔV e ΔX. Então a gente quer analisar qual é a variação do quociente entre u e v, certo? Então, analisando a variação do quociente entre u e v, a gente tem isso daqui, ó. A variação do quociente entre u e v, a gente vai ter como é que era quando a gente pega o u mais ΔU. Né? No lugar do u, a gente põe u mais ΔU. E a gente divide por v mais ΔV. Então, esse daqui é o depois da variação, certo? Menos o que a gente tinha antes da variação, que é o u sobre v. Tá? Então, assim, daqui a gente parte a ideia básica da variação parte daqui. Aí a gente vai fazer o que? A regra da subtração de razões, né? Então a gente vai fazer aqui, ó, o v vezes v mais ΔV, certo? E aqui a gente vai fazer o v vezes u mais ΔU, que é em x aqui, menos o u vezes o v mais ΔV. Então, todos esses termos aqui,
Só que a gente vai olhar para cá como sendo esse daqui é o nosso ΔU, certo? Porque a gente tem aqui ó, o V vezes U, e aqui a gente tem menos o U vezes V. Então o V vezes U aqui do numerador ele vai se eliminar, certo? Então a gente vai eliminar esses caras aqui com esse daqui. A gente vai ficar com, você pode verificar isso, V ΔU, certo? E a gente vai fazer menos U ΔV, dividido por V, que multiplica V, mais ΔV. Então, por enquanto, a gente está chegamos numa forma para variação do ΔU, do U sobre V, da razão entre as funções. Então, a variação é essa. Agora, a gente quer a derivada. Só que a derivada, ela é, quando a gente pega no limite de Δx tendendo a zero, a gente pega essa variação do quociente, divide pelo Δx e faz o limite quando ele vai a zero. Então, nesse limite aqui, ó, a gente tem a derivada, né, do U sobre V, que é o que a gente está procurando. E essa derivada, então, vai ser o limite que o Δx tende a zero, né, e a gente vai dividir todos os termos por Δx. Tá? Então, a gente vai pôr aqui ó, o Δx, a gente vai escrever assim, ó, V ΔU sobre Δx, né? No primeiro termo, que aqui é uma diferença, né? E a gente vai fazer o U ΔV sobre Δx, tá? E o denominador vai ficar igual. Tá? Aí a gente vai olhar para esse limite aqui, ó, utilizando as regras, as propriedades dos limites, e a gente vai ficar no final de tudo com esse ΔV, no limite que o Δx vai a zero, ele vai a zero. Ó. O ΔV vai a zero quando o Δx vai a zero. E aqui, então, a gente vai aplicar as propriedades dos limites. A gente vai ver que quando o Δx tende a zero, o ΔV também tende a zero, né? Porque só ele varia com o x, então, da mesma forma que a gente fez antes. Então, nesse caso, esse ΔV ele vai se eliminar, ele vai sumir, vai ficar v ao quadrado aqui no denominador. E o limite da diferença aqui, né, vai ser a diferença entre os limites. Então, a gente vai aplicar, basicamente, né, já sabendo que o limite que o Δx tendendo a zero desse ΔU sobre Δx é a derivada de du com dx, a gente vai ficar com v vezes a derivada do du dx menos o u vezes a derivada do v dx, e tudo isso aqui dividido pelo v vezes o v, que é o quadrado, porque o outro aqui fica zero. Então aqui ó, a gente tem a derivada em x do quociente, que é a regra do quociente. Então a nossa regra do quociente, em resumo, ela vai ficar o seguinte, ó. Quando a gente vai derivar em x a razão entre uma f de x e uma g de x, tá? A gente vai ficar com a g de x, então a gente começa com o denominador, vezes a derivada da f. Assim, então é o denominador, é de baixo vezes a derivada do de cima, menos o de cima, que é a f, o numerador, vezes a derivada do denominador, que é o de baixo. Ok? Então, olha só, é o de baixo vezes a derivada do de cima, menos o de cima vezes a derivada do de baixo. Isso aqui não dá para trocar, por causa do sinal negativo. Se a gente inverte a ordem, a gente muda a derivada.
E no final, aqui embaixo, a gente coloca no denominador a g de x ao quadrado. E essa aqui é a nossa regra do quociente. Tá? Até eu vou destacar aqui. Ela pode ser simplificada com a notação linha. A notação linha ela faz assim, ó. A gente pega f dividido pela g, linha, que é a derivada, né, do quociente. A gente vai ter a gf' menos a fg', dividido pela g ao quadrado. Então essa notação simplifica bastante. A gente vai ver alguns exemplos sobre como a gente aplica essa regra para algumas derivadas. Olha só, essa função, que é o x ao quadrado mais x menos 2, dividido por x ao cubo mais 3, a princípio a gente não saberia derivar ela sem utilizar a regra do quociente. Mas agora a gente sabe porque a gente vai identificar a u, né, o numerador, como sendo x ao quadrado mais x menos 2 e o denominador como sendo x ao cubo mais 6. Aí a gente vai derivar esse u aqui, a gente vai ter 2x mais 1 e derivando o v, a gente tem 3x ao quadrado, aplicando as regras da potência. Aí a gente sabe que a derivada, o y', né, ele vai ser a derivada em x do u sobre v, né, do u e o v que a gente identificou aqui. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar o de baixo vezes a derivada do de cima. Então ela é v vezes o u' menos o u vezes o v', dividido pelo v ao quadrado. Ok? Então a gente vai ter... só substituir, a gente já fez as derivadas e já tem as próprias funções aqui. Então a derivada daquela razão, ela vai ser x ao cubo mais 6, que multiplica o 2x mais 1. Então é o v vezes o u', menos o u, que é x ao quadrado mais x menos 2, vezes o 3x ao quadrado. E a gente vai dividir tudo pelo v ao quadrado, que é o x ao cubo mais 6 ao quadrado. Agora aqui a gente vai trabalhar, reorganizar esse numerador para ficar mais direitinho, né? E aí a gente vai ter 2x na quarta mais x ao cubo na 4. 2x na 4 mais x ao cubo. Aí mais 12x mais 6. Aqui termo a termo. Aqui no outro a gente vai ter menos 3x na quarta. Aqui ficou torto. Não dá para ajeitar. Então a gente tem o 3x na quarta potência menos o 3x ao cubo mais 6x ao quadrado. E aqui embaixo o denominador não vou mexer. A gente poderia abrir, mas assim já está legal. Aí a gente tem, o que a gente tem na quarta? A gente tem menos x na quarta. Então o y', ele vai ser menos x na quarta, né? Aí ao cubo a gente tem menos 2x ao cubo. Com o x ao quadrado a gente tem mais 6x ao quadrado. Mais 12x e mais 6. E aí no denominador a gente tem x ao cubo mais 6, tudo isso ao quadrado. Tá? Poderia abrir o quadrado aqui, mas não é necessário. Então tá aqui a derivada daquela y lá, certo? Viram como aumentou muito as possibilidades? Então, deixa eu destacar em vermelho, né? Tô sempre fazendo um padrão. Aumentou muito as possibilidades de funções que a gente consegue derivar com a regra do produto. Agora vamos ver essa outra aqui, ó. Será que a gente consegue encontrar
a reta tangente a essa curva aqui no ponto 1 e 1/2 de E. Então, para saber a reta tangente, a gente vai ter que saber primeiro calcular a derivada, porque a reta tangente ela é o y menos o y no ponto, y0, igual a derivada da função, né, vezes o x menos o x0. Sendo que o y0 é o ponto aqui, no caso o y0 é o 1/2 de E e o x0 é 1. Ok? Agora a gente vai ter que determinar essa derivada aqui, que ela é uma razão. Então a gente vai fazer a derivada de u sobre v. E aí a gente vai ter isso aqui vai ser igual a vu' menos uv' dividido pelo v ao quadrado, certo? E quem que é o u? O numerador é e na x, ok? E o du é o próprio, e o u', né? É o próprio e na x, ou u'. Quem que é o v? É 1 mais x ao quadrado. Quem que é o v'? É 2x. Então a gente pode só substituir aqui e a gente vai ter a derivada, ou o y', né? Como sendo o v, que é 1 mais x ao quadrado, vezes o u', que é o e na x, menos o u, que é o e na x, vezes o v', que é o 2x, dividido pelo v ao quadrado, que é 1 mais x ao quadrado, ok? Agora a gente pode reorganizar os termos aqui, ó, que a gente vai ter no numerador, a gente vai ter o e na x em todos os termos, certo? Então a gente vai ter o e na x, que multiplica x ao quadrado menos 2x mais 1, dividido pelo 1 mais x ao quadrado. Só que esse numerador aqui, ó, a gente pode ver que a gente pode completar quadrados dele e ele fica como x menos 1 ao quadrado. E aqui a gente tem 1 mais x ao quadrado. Beleza. O que acontece quando a gente tem a derivada no ponto, né? Então, no ponto, o y' em 1 em x igual a 1, né? O y' em x igual a 1, no ponto, o y' em x igual a 1 vai ficar e na 1, que multiplica 1 menos 1 ao quadrado, isso aqui vai dar 0, dividido por 1 mais 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar 2. Mas como o numerador é 0, isso daqui é 0. O que isso aqui quer dizer? Que a inclinação da reta tangente é 0. Então significa que no ponto x igual a 1, a inclinação dessa curva é 0 e a equação da reta tangente vai ser o y igual ao y0. Y igual a 1/2 de E. Essa é a equação da reta tangente, porque aqui vai dar 0 e o y vai ficar igual ao y0. Certo? Até a gente pode mais ou menos ilustrar a função aqui. Ela seria uma coisa mais ou menos assim, não é muito simples. Ficou meio apertado, deixei pouco espaço aqui, tem o 0, mas ela é uma curva que ela vem assim, sobe, aqui no y igual a 1/2 de E, ela tem um platô e depois ela sobe de novo. Tá, então isso daqui eu sei porque eu estou copiando um desenho gráfico. Não é tão simples a gente determinar
essa função. Então, aqui, ó, nesse ponto, x igual a 1, tá? A reta tangente é y igual a 1 meio de e, aqui. Exatamente nesse ponto, tá? Então, vejam como a regra do quociente nos permite calcular tangentes de curvas que normalmente a gente teria muita dificuldade de calcular. A gente não precisa nem saber a forma da função, só calculando a derivada e aplicando no ponto a gente já viu que ela é igual a zero, então a tangente ela é horizontal, ou seja, o y no ponto que ele foi dado. Chegamos então no final dessa aula, onde a gente definiu as regras do produto e do quociente, e a gente tem uma boa tabela de fórmulas para a derivação. Por exemplo, a gente tem que a derivada da constante é igual a zero, né? A constante não varia. A gente tem que a derivada da potência x na n é n, x na n menos 1. Então, uma fórmula bem interessante aqui, ó. Certo? A derivada da exponencial é a própria exponencial. Aí, quando a gente tem uma constante vezes uma função, né, dentro da derivada, a constante sai da derivada. Então, a derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Então, a gente diz que a constante sai da derivada. A derivada da soma é a soma das derivadas. Aqui. A derivada da diferença é a diferença das derivadas. Aí a gente tem a regra do produto. A derivada do produto, né, de f vezes g é f vezes a derivada de g mais g vezes a derivada de f. Então essa é a regra do produto que a gente construiu na aula de hoje. E a regra do quociente, f dividido por g, a gente tem g vezes a derivada de f menos a f vezes a derivada de g, dividido pelo g ao quadrado. Ok? Então aqui a gente tem uma boa tabela de regras, fórmulas de derivação, certo? Faltou um acento aqui no fórmulas. E com isso a gente encerra a aula de hoje. Então na aula de hoje a gente estudou as regras do produto e do quociente. Na próxima aula vamos estudar as derivadas das funções trigonométricas. Lembrando que agora com vocês, façam os exercícios, deixem as suas dúvidas no fórum da disciplina. E sempre que tiver oportunidade, ajuda alguém a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Um forte abraço e até a próxima aula.